Olá a todos e todas, vamos continuar nossos trabalhos nessa, nessa aula de hoje. Nós vamos debater o quarto capítulo. É um capítulo importante porque ele retoma os capítulos iniciais e, além disso, deixa pistas para que nós pensemos a metodologia, o cronograma e o trabalho com as fontes. Então, é um capítulo, como eu disse, que retoma todos os outros capítulos, apresentando uma síntese do que foi produzido. Isso nos ajuda a pensar o nosso objeto. Como eu disse a vocês, a intenção não é apenas discutir o texto aqui e aprovar o aluno ou considerar que o aluno está apto ou conhecedor do que foi proposto, mas sim aplicar esse conteúdo a uma determinada realidade. Eu sempre digo aos alunos que na maior parte, no campo da educação ou das ciências humanas, na maior parte das vezes, as nossas ações são feitas mediante projeto. Então, quero fazer uma atividade de extensão, projeto. Quero fazer uma atividade educacional, um projeto educacional. Quero fazer uma atividade de pesquisa, projeto. Quero desenvolver uma semana de arte, uma semana de literatura, ou, enfim, uma semana cultural. Eu tenho que estabelecer um projeto. Por mais simples que ele seja, eu penso um projeto com uma data, metodologia, cronograma, uma referência básica, teórica básica, a justificativa da necessidade daquele projeto o seu desenvolvimento. E como antes, eu tenho que ter a problemática. Se eu proponho alguma coisa, eu tenho que ter um problema. Qual é o problema? Pode ser de reforço da memória. Uma data comemorativa. Passamos agora pelo. Está terminando o mês de setembro aí. Então, 7 de setembro. Então, a necessidade de entender a independência, por exemplo. Né? Então, não precisa ser um problema estratosférico, não. Uma necessidade em que os alunos às vezes precisam reportar e esse reportamento o leva a entender melhor, a se entender melhor. Então, tá aí um problema. Quais fontes? Livro didático, vídeo, palestras no YouTube, confecção de algo que remeta a isso. Então tenho a problemática, tenho as fontes, tenho os meios de executar a metodologia, tenho os objetivos, tenho uma referência básica que me dê uma noção do que é, do que foi esse evento no passado e que hoje nós comemoramos, faz parte do nosso calendário civil. E junto a isso, um cronograma onde eu vou trabalhar a semana, não, vou trabalhar um mês e assim sucessivamente. Então esse livro acaba nos ajudando a pensar diversas coisas nesse campo, para aqueles que irão exercer a docência ou não. Porque mesmo para aqueles que não vão fazer, pensam, vou terminar o curso e não quero exercer a docência. Não tem nenhum problema. Isso aí vai de cada um dos alunos. As instituições, grande parte das instituições que há por aí, pedem que você apresente um projeto, um plano piloto, uma estratégia. É um projeto. É um projeto onde você tem que pesquisar, desenvolver pesquisa, desenvolver coleta de dados, entender, ter informações, solucionar problemas, ou se propor solucionar problemas, ou mesmo a entender problemas para ir encontrar soluções, e com isso desenvolver o seu serviço, desenvolver a sua ação. Então não é algo aleatório, é algo que tem muito a ver conosco, muito a ver para nós. Então, diante dessas palavras, né, como eu disse, a análise de dados e algumas questões relativas à objetividade e validade da abordagem qualitativa, de certa forma, significa trabalhar todo o material que você obteve durante a pesquisa, seja através de relatos de observação, seja de transcrição de entrevista, seja de análise de documento, ou seja, das informações que estavam disponíveis, para que implique ou para que traga para nós material plausível para ser analisado. E esse material, segundo a autora, exige que nós tenhamos uma certa divisão, partes. De tudo que eu peguei, não dá para fazer tudo ali no mexido. Talvez um pesquisador
com grande experiência, como ele vai coletando e já analisando, é mais fácil para ele apresentar a descrição, a explicação, o relatório, ou, trocando em miúdos, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, né? Para vocês, eu trabalho com conclusão de curso, mas seria uma monografia. O que é a monografia? Nada mais, nada menos que o estudo de alguma coisa. Para alguns, em algumas áreas, isso é um estudo de um caso, um estudo de uma realidade. Então, a monografia basicamente é um estudo. Então, um pesquisador mais experiente apresenta uma monografia sobre algo que não é, diretamente um trabalho de conclusão de curso, mas um trabalho que tenha considerações sobre determinada demanda. É o que nós fazemos nos artigos, por exemplo. A gente pode ser essa monografia, esse estudo, pode vir nesse formato monográfico que nós temos aqui na universidade, mas também pode ser através de um artigo, né? Onde você tem algumas considerações. Esse ano eu publiquei 2 artigos. O que são esses 2 artigos? São um trabalho de pesquisa sobre o que eu estou fazendo lá no doutorado e o que eu tento disponibilizar para que, se alguém tenha interesse ou alguém queira se aprofundar, entre em contato comigo e nós vamos discutir, ampliar. Mas é o que eu estou pesquisando para que não fique perdido. Eu apresento ao público, apresento à sociedade acadêmica, apresento aos que tenham interesse ou que lidam com o elemento a qual eu trabalho, com o meu objeto. Assim como vocês, cada um de vocês aqui vai trabalhar com um objeto específico, um tema específico, e esse tema tem interesse, há interesse de outros pesquisadores. Veja, vocês, para vocês conseguirem desenvolver o seu projeto e lá na frente o seu trabalho de pesquisa, que é o requisito básico para a conclusão, no caso de vocês, do curso, você vai utilizar um referencial teórico. Quais são os referenciais teóricos? Existem aqueles clássicos, existem aqueles especialistas da área, mas existem também os atuais, ou aqueles que se dedicaram durante um tempo para entender por conta de um problema. Então todos eles contribuem. Então essa demanda por esse tema, ela é plausível porque ela é um negócio, uma discussão que sempre vem à tona, porque existem novas demandas, existem novas perspectivas. Então, você vai dividir o material em parte para tentar entender ou selecionar lá tendências, padrões relevantes, questões relevantes. E isso é um dos primeiros passos, né, para que essa análise de dados traga a você certa objetividade. Então, no segundo momento, onde você tem as tendências e os padrões, você vai já para um processo de inferência, de interpretação, de um nível abstrativo maior, onde você faz a interpretação sobre o material coletado. Então, o trabalho nosso é isso, né? Levantar a questão, levantar as fontes e, a partir disso, analisar as fontes, tentando reunir padrões, tentando reunir elementos comuns, e a autora diz para nós que a gente pode usar, as autoras nos dizem que podemos usar da codificação, da marcação, da esquematização, para que a gente perceba a recorrência e porquê da recorrência ou da não recorrência. E após isso, o trabalho de abstração, aquele trabalho onde eu coloco, né, e sinto a dor do meu pensamento, tentando entender aquilo que eu me propus a entender. Então veja, né, que o trabalho de pesquisa é como uma ação, como a autora defendeu desde o início do texto, uma ação comum no dia a dia. Eu tenho um valor X em dinheiro e quero comprar tais produtos. O que eu tenho que fazer, se não conhecer o que eu tenho, partir para a pesquisa para conhecer o que há e, a partir disso, estabelecer uma seleção de qual eu vou comprar com o dinheiro que eu tenho para que ele renda, ou para que ele sobre, ou para que ele seja capaz de comprar tudo aquilo que eu quero. Porque de repente eu compro um produto que consome todo o meu dinheiro e aí? Eu não posso comprar os outros. Então, dessa forma, é um negócio prático do nosso dia a dia. Na verdade, quase tudo que nós fazemos na nossa vida exige um certo nível de curiosidade, vontade de saber. Não no nível acadêmico, mas é a vontade de saber. A questão é que no nível acadêmico a gente eleva isso cada vez mais, né? Agora na graduação, depois no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. A gente avança sempre em estágios de investigação que, de certa forma,
possibilitem ou facilitem a nossa vida, ou traga algum benefício à nossa vida. Então é nesse elemento, nesse ponto que eu chamo a atenção da importância dos textos que nós lemos, tanto o texto sobre os fundamentos da metodologia científica, texto sobre a pesquisa, né, em educação, e dos textos a quais vocês devem pesquisar para pensar no tema. Eu quero fazer sobre isso. Opa, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma noção mínima e a partir disso levantar a questão, apontar onde estarão as fontes e se há essas fontes, eu tenho que deixar claro onde elas estão e se não há, eu tenho que criar meios para a construção de fontes. Nesse caso aqui, a autora é um dos caminhos que a autora nos aponta. Eu quero conhecer uma realidade e ela, na documentação, ela não é total. O que eu faço? Vou para o campo da observação. Faço a entrevista. Posso misturar mais de uma? Nem sempre é necessário. Com uma só já dá para você avançar em outros campos. Mas, em muitos casos, é necessário complementar. Certas pesquisas precisam complementar a análise documental, a entrevista e a observação, para que você tenha certeza. E aí, dentro desses três ambientes de dados que aparecem a você, você vai selecionar um a qual você vai se dedicar a analisar, a entender com maior proporção. E por que eu fiz esses três então, professor? Para você ter uma noção mais exata, mais objetiva. Não há como trabalhar, como afirmar determinada coisa se ainda tem dúvida. É óbvio que a dúvida é um elemento fundamental da pesquisa, mas em certo momento, pensando no cronograma, no tempo que você tem que entregar a pesquisa, você já tem que ter uma certa noção. Se não, se não é uma certeza absoluta, e não precisa ter uma certeza absoluta, é preciso ter uma certeza aceitável, uma certeza plausível, em que os outros também considerem que sim, para aquele nível, aquele momento, ele é aceitável, ele é plausível, ele é tomado como um elemento útil. Então, a análise está presente em vários estágios, como nos diz a autora, e sistematizar esses estágios é fundamental para que a gente consiga dar e ter direção dentro do campo da pesquisa. Então, as escolhas devem ser feitas a partir desses três elementos que eu apontei desde o início da aula, antes da pandemia, lá na UEG. Pensar a problemática, levantar fonte, então duas. A terceira, ter um mínimo de referencial teórico. Um mínimo de referencial teórico. Então, assim, um mínimo de leitura. Não dá para fazer pesquisa, é impossível. Um monte de aluno desistindo do TCC nos últimos períodos porque quer fazer a coisa sem ler. Não dá para fazer isso. Você precisa ler. É um curso de humanos, é um curso de leitura. Se você não quer ler, você vai ter muita dificuldade. É difícil você criar algo. E você não precisa criar algo do nada, como outros fizeram. Você já tem que conhecer minimamente o que há produzido e desse minimamente fazer a aplicação. E essa aplicação, como nos diz a autora, faz com que a gente tenha escolhas, faça escolhas na verdade, defina escolhas. Então, segundo a autora, as escolhas são feitas a partir do confronto dos princípios teóricos com o estudo ao qual a gente nos dedicou a aprender. E claro, nesse aprendizado, a apreensão vem como um elemento que nos permite produzir o relatório final, que no caso de vocês é um TCC, em outros casos um relatório, em outros uma dissertação de mestrado, em outros uma tese de doutorado, de um relatório de pós-doutorado, que é o texto, que é o artigo, né, do pós-doutor. Então, assim, esses elementos exigem esses três momentos. Então, mais uma vez, insisto com vocês, pensar numa coisa que mesmo já pensada, mas na sua realidade, então uma problemática. Segunda coisa, se há fontes para isso, você precisa de elementos factuais, material, né? Eu propus a alguns alunos a pesquisarem, por exemplo, um conceito X num livro. Tá lá, tá a fonte material. O livro é a fonte material, ela é empírica, né? Dentro disso, tem um referencial teórico sobre aquele tema mínimo. Então você pega qualquer artigo que você pegar, você vai no referencial teórico dele, ele tem lá os autores. E nesses, geralmente, né, num artigo minimamente sério, geralmente vai ter um autor clássico. Então vai você.
Você pega e leia esse autor clássico e tome o artigo, mesmo que você já tenha lido esse artigo, retome esse artigo e outros. Você vai entender por que segue uma certa tradição, por que segue uma certa linha de pensamento. Quando você, o clássico é a base, aquele autor, né? Então, no campo da pedagogia tem diversos, né? Tanto do âmbito psicológico, quanto do âmbito pedagógico, didático pedagógico, e assim sucessivamente. Tomando um desses campos tradicional, você não precisa ser um especialista, mas pelo menos minimamente um perito, onde algumas leituras básicas devem ser feitas com aqueles autores especialistas num certo tema e as atuais. Então você confronta o clássico com o atual e intermediado por aqueles que se dedicam especificamente a esse tema, você vai ter uma noção e essa noção lhe permite escrever, lhe permite falar, lhe permite dizer. É doído, é sofrido, mas não é nada impossível. Um monte de gente já fez isso há vários anos da humanidade, né? E nós também podemos fazer. Você pode fazer, eu posso fazer. Não é um momento de desistir. Muitos dos alunos querem desistir justamente no momento em que é a hora de mostrar o seu potencial, né? A sua capacidade. Para que fez gastou durante 4 anos tempo, dinheiro e vida? E é porque gasta tudo isso e na hora H, não dou conta, não vou fazer. Então é preciso tomar esses elementos. Como disse a vocês, um pesquisador mais experiente, ele coleta dados e vai analisando. No caso de vocês, por conta do início de carreira, talvez seja necessário coletar os dados e depois fazer a análise. É necessário não perder tempo, coletar e fazer a análise o mais rápido possível dentro das suas possibilidades, do seu cronograma, para que essa análise lhe forneça informações. Mas se você deixar tudo para o final, você não vai conseguir estabelecer uma estratégia plausível de captar o que há naquela fonte, naquelas fontes, para produzir a sua interpretação. E aí, para isso, o autor nos sugere uma estratégia. Qual é essa estratégia? Ela sugere que a gente delimite progressivamente um foco de estudo. Ela apresenta que formular questões analíticas ajuda a pensar o objeto, que aprofundar na revisão literária ou na historiografia nos possibilita entender. Então, quando eu tenho dúvida, a leitura me traz, ou pelo menos me ajuda a resolver essa dúvida. A testagem de ideias junto ao objeto, né? Nesse momento, que eu estou dando um exemplo aqui para que vocês entendam o que a autora está dizendo. E aí vamos discutir o conteúdo. Só um parênteses aqui. Nesse momento em que estou escrevendo a tese de doutorado, surgem algumas dúvidas. Mesmo com a leitura, mesmo com a análise da fonte, ainda há dúvida. Mas como tem pessoas que já pesquisaram antes de mim, o que eu tenho que fazer? Testar. Então tem um evento X de lançamento de um livro. Eu vou lá no Facebook, lá no Instagram, ou aonde for necessário, no e-mail, e converso com os autores. Converso para ver se realmente, né, há uma pista. Eu não entrego de cara o que estou fazendo, mas que é um teste, né? Mas eu tô ali tentando aprender algo numa forma de testagem. Então eu pergunto ao fulano que pesquisou sobre o objeto, não no mesmo recorte que eu, não na mesma temática que eu, mas pesquisou o mesmo objeto, o que ele pensa, o que ele traz sobre esse elemento. Para o caso de vocês, se eu for pensar a escola básica, junto aos pais, junto aos alunos, junto à sala de aula. Então, certas considerações, certas conclusões podem ser observadas, vistas lá no dia a dia da sala de aula. Então, eu posso testar. Então, antes de escrever, será que eu estou certo, que eu estou errado? Eu vou lá na sala de aula e observo, né? Sento. Eu até relatei para vocês um dia desses, da questão que eu pesquisava sobre ensino de história e fui para uma escola estadual aqui do município. E sentei lá, né, como aluno, sem dizer nada. Depois eu disse para os alunos o que eu estava fazendo, mas eu estava testando se aquilo que eu lia e aquilo que eu estava analisando estava mais ou menos condizente com a realidade, ou totalmente diferente com a realidade, e eu tinha que rever a minha problemática, as minhas hipóteses, os meus recortes, né? Isso é testar junto aos sujeitos. 5. O uso extensivo de comentário, observações e especulações ao longo do texto necessário. Não é que você tem que manter, mas um estudante que está produzindo pesquisa tem que ter um caderninho, hoje atualmente é mais fácil, né? Lá na tela inicial do seu celular,
o gravador, sabe? Você pode ter o caderninho para você anotar, surgiu a dúvida, a ideia, anota. Como eu disse a vocês, eu acho um dia desses atrás, para vocês e para outra turma, reforço, se eu já disse, o uso do gravador de voz na tela inicial. Então eu tenho uma dúvida, uma ideia, alguma coisa que me surgiu ali, aproveita esse momento, registra, já fala, narra ali, grava no seu celular e deixa arquivado. Quando você quiser, você volta ele. Porque certas ideias vêm e de repente não voltam mais. Você demora muito tempo para essa ideia voltar a você, para você retomar essa ideia. Então, é, talvez os alunos que já fizeram o TCC e os 3 alunos lá do curso de letras que já fizeram o TCC possam corroborar com isso, né? Então, seu relato, experiência. A gente está ali tão pensando em como resolver, como fazer, como lidar com aquilo. E aí, do nada, eu acordo 3 horas da manhã com aquela ideia fantástica. Aí nossa, no outro dia eu faço isso. E vou dormir. Durmo e esqueço, essa ideia nunca mais vem. Qual o caminho? Levantar, ir no banheiro e falar, gravar, se tiver alguém que você não possa incomodar, né? Gravar para que esse negócio fique registrado, né? Fique gravado para que no outro dia aí sim você acorde, retome e aí seu cérebro retoma. Mas sem esse registro, essa marca, você acaba perdendo. E muitas ideias boas vão embora, né? Eu lembro da minha monografia, surgiu cada ideia fantástica e eu demorei a entender que se eu não registrasse na hora, acabou. Assim como agora no doutorado, né? Com mais experiência agora, não perca a chance. Surgiu a ideia, fiz uma reforma agora, mas estava cheio de papel aqui na parede, né? Aquele papel adesivo. Escrevia e já colava, escrevia e colava, porque senão você perde, né? Então algumas você descarta, joga fora, realmente não serve, outras não. Caem perfeitamente naquilo que você está pensando, porque muitas vezes você está querendo dizer algo e não consegue. E nesse momento de reflexão tá aí. Então por isso que é muito importante fazer o uso extensivo, e eu diria intensivo, de observações, comentários, especulações ao longo da escrita, da pesquisa, da análise, da coleta de dados. Então, nesse processo de delimitação da pesquisa, tentando ser mais didático aqui, para não ficar tão longo o vídeo, nós podemos discutir lá na sala de aula, como alguns têm feito, com muita competência, né? Muitos colegas aí, alunos, têm lido o texto e com muita competência explicado, dominado, falado sobre ele, né? Isso é muito, muito bacana. Sinal que para alguns há um interesse muito grande sobre o texto, sobre aprender o texto. Uma das questões que o autor nos chama atenção, e eu já falei isso para vocês, é sobre uma tentativa de delimitação da problemática. Esse é fundamental, porque de certa forma também nos direciona sobre o que coletar. A pesquisa sempre é uma parte, ela não consegue abarcar o todo. Não há uma vacina que cure todas as doenças. Há uma vacina para uma doença específica. E nesse momento, né, os pesquisadores da área da saúde estão, grande parte deles, dedicado a descobrir um meio de vencer ela. Não é para todas. O mesmo se aplica ao campo das ciências humanas. Não há como resolver todos os problemas da educação. Nós acabamos por optar por um recorte. E esse recorte muitas vezes nos ajuda a definir quais fontes queremos. Então, estabelecer a problemática já é um dos elementos que possibilita pensar no recorte e automaticamente trabalhar com certos tipos de fonte. Muitas vezes eu posso selecionar somente um grupo e não preciso avançar em todos os outros, né? Aqui estou falando de modo geral. Não dá para saber exatamente o que 30 e poucas pessoas irão pesquisar. Mas a problemática ajuda muito a pensar qual estratégia de coleta de dados vou utilizar. E isso ajuda o pesquisador a desenvolver uma certa disciplina pessoal, e a confrontar dados com o que pretende estudar. Então, a problemática é o que eu quero saber, né? O que eu quero encontrar, qual o problema que eu estou lidando. Eu estou tentando responder isso. Ao encontrar dados, eu vou descartar certas fontes e manter outras. Ou mesmo a descobrir que aquela que eu descartei é importante, voltar a elas. Então é importante conhecer o conjunto das fontes, mas sempre estabelecer o recorte para tomar elas, né? Cito um exemplo aí para nós, que é a questão do tema da alfabetização. Dentro do tema da alfabetização, eu posso pensar
na disciplina, na organização de sala, na questão da afetividade, da explicação e assim por diante. Então, são diversos fatores, né? Bom, e aí, continuando o raciocínio aqui, a formulação de questões é importantíssima, já que a problemática me direciona o tipo de fonte e outras. Pensar em questões é fundamental. Questões mesmo, né? Questões mesmo. Isso ajuda a delimitar progressivamente o foco da investigação. Então, formular questões específicas ajuda a sistematizar, e não só sistematizar, como direcionar aquilo que eu quero saber. Então, as questões possibilitam um certo direcionamento. Isso é importantíssimo. Então, ao pensar, por exemplo, na questão da alfabetização, qual o seu efeito na aprendizagem das crianças? É uma questão, né, possível de pensar conforme a autora nos, nos explica. Aprofundar na revisão historiográfica ou na revisão de literatura sobre o assunto a qual você está pesquisando é outro fator. Porque, assim, não dá para conhecer tudo. Demandaria muitos anos da nossa vida conhecer tudo. Como a gente só tem uma vida e não pode somente pesquisar, somente dedicar a isso, até que você vira um profissional e comece a atuar sobre isso, e mesmo assim sempre há as demandas sociais, você assume relacionamento, você vai pagar conta, você vai ter que fazer diversas questões como todas as pessoas do planeta e do mundo, então isso nos demanda um tempo, e esse tempo nos tira o outro tempo, que é o tempo da pesquisa. Por isso que a gente tem que dividir o momento de pesquisar, estudar, o momento de fazer outras coisas, como todas as outras pessoas. Mas no que tange a análise, a entendimento de algo, para você até mesmo formular uma questão, e aí, né, como eu disse, o referencial teórico, eu disse anteriormente, o referencial teórico nos ajuda a pensar isso. Para eu pensar alguma coisa, eu tenho que ler. E então, fazer a revisão da literatura é relacionar as descobertas feitas durante o estudo com o que já existe na literatura, na historiografia, e esse confronto é fundamental para você tomar decisões, por um lado, por outro, ter mais segurança na sua afirmação, nas suas considerações, e de outro, concentrar seus esforços e sua atenção naquilo que você realmente quer. Porque, como tudo é um tempo da vida, nascer, crescer e etc., há um tempo também de aprender e há um tempo também onde você aplica esse aprendimento, dessa aprendizagem, como nós já falamos, e esse pode durar a vida inteira. A pesquisa dura a vida inteira. Enquanto você tiver vida, essa pesquisa pode durar. Mas a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado, o projeto que se apresentou a uma instituição, ao CNPq, a FAPEG aqui em Goiás e assim por diante, todos eles têm um prazo e você tem que cumprir esse prazo. Então é preciso que você tenha um foco, né? Um foco específico, não se perca então. Então inicialmente a gente vai aberto, vai conhecendo todas as coisas possíveis, passíveis de entendimento, depois a gente recorta. Então, como o autor nos diz, a gente faz um processo de afunilamento e de maior atenção. Então, relacionar o que se pesquisa com aquilo que se lê, com aquilo que já se foi pesquisado, é fundamental para ter foco e uma ação mais direta. Como eu disse para vocês, aqui avançando para tentar ser didático, a autora nos chama atenção para a questão das testagens junto aos sujeitos. Eu dei aqui meu relato, né? Quando eu também pesquisava na graduação, o mesmo no mestrado. Na graduação, né, eu tirava um dia aqui, né? Ia lá para a cidade, Santa Fé de Goiás, e ia andar mesmo ali. Ia para um barzinho, ia para uma sorveteria e puxava o assunto, né, sobre o tema. Já que eu estava lidando com o imaginário popular, com o imaginário que era traduzido por meio de representações, uma simples conversa numa sorveteria, num barzinho, numa padaria, já me revelava muitas coisas. Eu preciso avançar nisso. Não, eu preciso pesquisar muito mais isso. Eu preciso fazer assim, assim por diante. Assim como o doutorado. A testagem, a conversa, a lida com as fontes, uma conversa informal com um pai, um aluno, já é um meio. Não precisa ser formalmente marcar ali. Mas
esse processo de testagem é para sua convicção, para você ter maior firmeza daquilo que você colheu e está analisando, né? Então, porque muitas vezes também isso exige um informante certo na hora certa. Muitas vezes você faz uma entrevista em que a pessoa traz algo que não te ajuda. Então a testagem talvez vai te colocar na hora certa com o informante certo. E aí você pode transformar esse algo informal em algo formal, né? Dando maior concretude a ela. O uso de comentários, como eu dizia, é importantíssimo. Comentários, observações e especulações. Porque conforme vai se desenvolvendo um estudo, surgem ideias, surgem sugestões sobre a forma de analisar ou sobre o que está sendo analisado. É importante então que o pesquisador, nessa descrição, nesse processo de descrição de observação, procure registrar o maior número de informações sobre a realidade a qual está se observando, mas também as suas impressões, porque talvez isso faça demarcações. Quando você for analisar, você vai lembrar, opa, tal detalhe, opa, tal ponto. Sabe, isso me ajudou muito quando eu estava construindo um TCC na época de graduação. Muitas vezes eu tinha dúvida ao recorrer o papelzinho lá de anotação, eu me lembrava de como era a situação e descrevia com maior firmeza, com maior atenção. A análise após a coleta. Para analisar após a coleta e você ter um direcionamento mais pontual, como eu disse, é estabelecer uma recorte, uma problemática e com um referencial minimamente conseguir pensar na construção de um conjunto de categorias. O que são um conjunto de categorias? O conjunto de categorias são explicações e a autora nos chama a atenção para a construção de um conjunto de categorias descritivas em que você descreve o que observa e como é necessário explicar no caso do TCC. Construir categorias explicativas é construir categorias que falem, que definam o objeto. Então, se pensando aqui teoricamente, se um conceito é algo que está num âmbito abstrato, mais geral, a categoria ela é uma explicação no campo mais específico e pontual. Então, o primeiro passo, né, na análise é a construção de um conjunto de categorias descritivas que sejam capazes de permitir que você diga ou classifique os objetos, descreva e aponte os objetos. Essas categorias podem ser feitas a partir das que já existem ou ser criadas outras novas, vai depender de como você lida com o objeto. Considerar o conteúdo na sua manifestação tanto latente quanto manifesta, sabe? Tanto aquele que está na cara, você se defronta com ele diretamente, como aquele que está você chama de nas entrelinhas. Muitas vezes o silêncio nos diz mais do que o barulho, né? Então, ou seja, essa metáfora que eu estou dizendo para vocês é para dizer que a ler e reler o material possibilita ter contato com aquilo que está diretamente apontado, nos vem ao colo, e aquilo que não nos vem, que está sutil. Então, fazer esse elemento de confronto do que há com aquilo que você procura e que você quer encontrar nos possibilita isso, né? Então, sempre ler tentando entender, sempre ler tentando compreender, sempre ler tentando explicar como isso deve ser apresentado ao outro, mas sobretudo ler desconfiando, né? Sempre colocando, se esse ponto é isso, como é que seria se fosse o outro ponto? Então, confrontando, fazendo essas duas relações. É possível, ao fazer leituras sucessivas, que o pesquisador utilize de alguma codificação. Então, como é que eu vou demarcar isso? Então, no documento, numa entrevista, numa análise de alguma coisa. Segundo a autora, por codificação. Essa codificação vai possibilitar você reunir as constâncias. Então, certo tema que eu vou lidar a partir da BNCC, a partir do PCN, né? Alguns dizem que é obsoleto, pode ser que sim, mas é um documento, então não serve para pensar pelo menos como que passa o processo de normatização da educação. Então, LDB, PCN, BNCC. Quando eu estou lá analisando
alguma coisa e vou relacionar, ou mesmo analisando esse negócio, né, um desses 3 elementos, o que é mais recorrente, o que é mais constante. E aí eu vou demarcar, né? Demarcar. E aí, porque no momento da análise eu estou captando todas as ideias. Com o foco específico, eu vou na ideia que eu quero. Então eu marquei lá com a letra A um elemento que constantemente aparece, né? Constantemente aparece. Educar é tal coisa, transformar. Um exemplo aleatório. Educar é transformar. Vamos supor que na análise que estou fazendo, várias vezes aparece essa expressão, os enunciados remetem a essa expressão. Opa, tá aí a chave a qual eu posso me aprofundar e para demarcar um elemento de codificação e, claro, utilizar essa codificação para eu entender melhor com maior propriedade, né? O outro caminho é o fichamento, né, da coisa. Eu praticamente uso a estratégia do fichamento, né? Pelo menos foi o jeito que eu achei mais fácil. Então toda vez que eu leio um documento ou mesmo um texto e quero tirar dele informações a qual eu quero, mas isso aí exige um pouco de mais experiência, né, sobre o que você já pesquisou, por isso que é bom uma leitura prévia, um conhecimento prévio daquilo que você está fazendo. Eu faço o fichamento. Parece que tudo é importante, mas no fichamento você já pega a essência da coisa. E naquele que você está pesquisando, você já formula, você vai fichando e construindo o texto. Então todo fichamento meu já é quase um texto que avança, né, sobre tal coisa. É meu comentário, minha impressão e mais o registro fiel daquilo que eu estou analisando. É uma forma, né? E por que disso? Porque nós procuramos sair da análise para a teorização. Ou seja, da visão que nós temos sobre o objeto, sobre a coisa. Então a teorização sobre o elemento. Ou seja, descrição, categorização, conceituação que gera teorização, me permite produzir resultados e esses resultados é o elemento que alimenta as minhas considerações sobre algo. É uma cadeia, entende? Então, se eu pular uma das etapas, eu acabo tendo que voltar para refazer. Então, nesse processo de trabalho qualitativo, para que eu tenha um salto, né, o 4.1.1 da análise para teorização é o elemento que eu saio, a autora chama da descrição para as considerações, para o meu ponto de vista, para a minha percepção sobre tal elemento, da forma com a qual eu estou entendendo, certo? Então, assim, é importantíssima essa etapa. Então, descrever o que eu vejo ou o que eu analiso, se for no caso de um documento, né, de documentação. Categorizar, ou seja, explicar. Após explicar, teorizar é o confronto que eu tenho com a historiografia, que já no início da descrição já ajuda, na categorização mais ainda, e na conceituação é o ponto-chave para você produzir algo novo. Né? Se a pesquisa não é repetição do que está posto, mas uma forma, por exemplo, de ver algo que já foi visto, mas um ângulo diferente, esse confronto com a historiografia ou com a literatura sobre o tema ao qual você está lidando gera resultados, produz resultados. E esses resultados é o que lhe permite ter considerações sobre o objeto. Então, por isso começa com capítulo 1, 1.1, 2, 3, 4, eu vou avançando. Cada nível eu vou avançando. Capítulo 2 já tem uma análise mais direta à fonte e estou sempre avançando. Então, parte de um ponto e chega num nível mais elevado. E as considerações finais é o fechamento do texto, assim como a introdução é a apresentação do texto. Isso para pensar no texto de artigo ou monográfico. No caso de vocês, para a construção de um projeto, a descrição vem naqueles primeiros pontos onde eu delimito meu tema, apresento minhas fontes, justifico a origem, justifico o recorte temporal e espacial, apresento a minha problemática, né, e os resultados a quais eu quero alcançar, avanço sobre os objetivos que eu tenho do âmbito institucional como específico, descrevo os passos, ou seja, minha metodologia, descrevo os passos a quais pretendo desenvolver para que a coisa resulte naquilo que eu apresentei lá na minha meta, naquilo que eu queria, na minha justificativa. E, claro, para que serve, e isso é objetivo, e caminho para o cronograma, porque eu tenho que pensar etapas.
E essa etapa só é feita quando tenho fundamentação teórica. Então, qual o meu pressuposto teórico? São quais autores que eu utilizo, quais as categorias que eu mais trabalho ou mais dialogo e quais categorias eu produzo. E com isso, né, chego à minha bibliografia. Não exatamente nessa ordem o projeto acontece. Pode variar a ordem, mas a lógica é uma só. Né? É produzir um texto que mostre que você é capaz. Então, sua proposta carrega latentemente os elementos que você lida, implicitamente a sua capacidade intelectual, física, financeira de executar tal projeto. Então, é, a, basicamente, você está trabalhando com descrição, com categorização, conceituação, teorização para alcançar resultados. Porque você ainda não alcançou, você vai alcançar resultados quando você tiver já aplicado essa coisa que você acabou de escrever dizendo que é capaz de fazer. E aí trazer considerações. Então, muitos alunos já não querem fazer o projeto, quer fazer o trabalho já de final. Não. Primeiro o projeto, que é a proposta, e depois a conclusão em si, que passa por todo o processo de testagem, verificação, leitura, releitura, recorte, novo direcionamento da pesquisa e assim sucessivamente. Por fim, a autor nos fala da questão do ética, né? Eu já falei isso nas aulas passadas, a gente pode retomar na aula, mas rapidamente aqui é na questão de consentimento, né? Quando eu entro numa sala de aula, há um corpo estranho. Quando eu entro em qualquer ambiente, falando da sala de aula, mas pode ser outro ambiente, quando eu entro lá, há um corpo estranho. Se eu não revelo minha identidade, tem uma questão ética muito tensa. Quando eu revelo a minha identidade, há alteração de comportamentos. Como então ter um resultado objetivo? Na proposição da autora, ao longo do texto, ela põe que precisa equilibrar. Talvez você inicie da forma como eu disse, né, sem revelar. Aos poucos vai revelando a sua identidade. E por fim, com a identidade revelada, faça o processo de observação. E outro, o que você produz antes de ser publicado, seja revelado ao pesquisado. Então, tanto o resultado final, TCC, dissertação, a tese, quanto aquilo que você pretende. Então, assim, a transcrição, a descrição e levado à sala de aula, levado aos sujeitos, for um estudo de caso e assim sucessivamente, e mostrado, olha, eu, na minha observação, tive isso, você concorda realmente? Então, assim, tem que haver um certo equilíbrio. Então, não é descartar essa ausência de revelação de identidade, nem por outro lado considerar que somente quando você revela a identidade você é ético, nem sempre você pode, por conta da sua subjetividade, dos seus valores, né, você não descrever fielmente a coisa como está se dando. E por outro lado, segundo a autora, é preciso ver o consenso. Né? Então, assim, aquilo que eu entendi a partir da minha descrição, mais aquilo que o próprio sujeito investigado entende e consente, né? Consente. Talvez isso é regra geral, né? Quanto maior o tempo que você fica lá, melhor você entende as situações. E talvez melhor você possa explicar ao entrevistado para que ele diga sim, pode ser, não, não pode. Nós discutimos isso em sala de aula, né? Da época do mestrado, quanta coisa eu tinha em mão, mas que o entrevistado, o investigado não queria que viesse à tona. Se é direito dele não querer isso. Isso não prejudicou naquele que eu me propunha a pesquisar. Então avança. Se prejudica, às vezes eu tenho que buscar outros. Para esse não há o consentimento, mas para outro sujeito pesquisado há o consentimento, então podia avançar. Então por isso que a pesquisa demanda ação. Você não vai achar, como aqui na disciplina, né? Muitos alunos, porque desistem lá no TCC ou no final, porque acha que tem que alguém entregar um texto para ele, ó, leia o texto e fica aí sentado na cadeira, hoje atrás de uma tela, fingindo que tá, que às vezes o aluno nem tá lá, e vamos discutir ele. O professor explique o que já está explicado. E ele produz um relatório, uma prova, responde uma questão e pronto. Não. Pesquisa é uma ação sua. Você vai atrás, você descobre, você sozinho. Depois de ter uma preparação durante 3 anos e pouco, você no quarto ano agora você vai atrás, você vai construindo meios de
de pesquisar e de produzir resultados sobre a pesquisa, criando personalidade, né? Desenvolvendo o seu talento, né? Seja de professor pesquisador ou de pesquisador professor, mas ambos, né, um dialoga com o outro. Um ajuda o outro a pensar, do ponto de vista epistemológico, mas do ponto de vista didático, prático, a pensar a nossa postura enquanto indivíduos, né, que entendem que a pesquisa tem uma relevância social, tem uma importância social. Então, como eu disse aí, para fechar, transcrever a entrevista e mostrar para o entrevistado, transcrever a observação do ambiente e mostrar para os entrevistados, ou dar linhas gerais ao entrevistado, ver se eles concordam que isso seja utilizado para fins acadêmicos e culturais, não é financeiro, não vai ganhar dinheiro, nada com isso. E sempre trabalhar com a veracidade. Eu acredito que ser franco, eu acredito que ser equilibrado e revelar suas intenções, suas motivações e o porquê você está fazendo aquilo lá, talvez seja a melhor forma de tranquilizar o sujeito pesquisado para que ele seja o mais natural, mesmo, né, com certa desconfiança ou alteração do comportamento, mas seja o mais natural possível e possibilite assim você produzir algo que a autora se preocupou, que é de talvez alcançar maior objetividade. Não há isenção, não há neutralidade, e para que se tenha uma maior objetividade sobre a coisa, né, é necessária a concordância. Então, para fechar aí, o que se espera não é que observadores totalmente isentos cheguem às mesmas representações dos mesmos eventos, mas sim que haja alguma concordância, pelo menos temporariamente, da representação a qual você produziu sobre o objeto a qual você está pesquisando. Então, essa realidade pode ser aceitável, pode ser plausível, mesmo que haja discordância. Mas, para isso, é necessário franqueza da parte de quem pesquisa, da parte de quem é pesquisado e daquele que você confronta com aquilo que você lê. Então, eu preciso conhecer para produzir conhecimento. Sem isso, não há. Não é como produzir, pelo menos, algo passível de ser aceitado. Então, nós vamos lá para a nossa sala virtual. Eu vou abrir ela lá para que a gente possa reforçar algumas discussões ou tirar alguma dúvida e pensar na construção desse projeto, né? Essa semana aí já entra no mês de outubro, nós vamos ter algumas aulas, né? No mês de outubro, se eu não me engano, 3 aulas. A gente tem que pensar naquele formulário que nós escrevemos de como construir uma proposta de projeto de pesquisa para que, né, como eu disse, as aulas não sejam em vão e nem o conhecimento seja em vão. Tenho uma noção aqui, agora é aplicar lá, assim como na vida em qualquer lugar. Então, um abraço a todos, vamos lá para nossa sala.